Está começando Na Montanha, o seu podcast. Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura, projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Extreme Tickets, uma nova era de inscrições online. Nossa plataforma revolucionária torna a compra de ingressos para eventos um processo simples e rápido, colocando o poder na mão dos atletas, permitindo que encontrem e reservem suas inscrições em segundos. Agora, os organizadores podem ter a sua própria ticketeria personalizada para criar, gerenciar e promover seus eventos com facilidade. Personalize com a sua logo e cores e leve seus eventos a um próximo nível com Extreme Tickets. Visite-nos agora em extremetickets.com.br e faça parte da revolução das inscrições online. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, o Na Montanha pegou a estrada e está aqui no Paraná, em Nova Santa Bárbara. E eu estou aqui para falar com um dos maiores treinadores de corrida de rua do Brasil e posso dizer que do mundo, porque ele viajou o mundo correndo como atleta e aí levou brasileiros para a Europa e trouxe africanos para o Brasil. Ele é um case de sucesso. O sobrenome dele é Pódio, porque em todas as provas que ele está presente com seus atletas, ou ele é campeão, ou é vice-campeão, ou é terceiro colocado. Eu estou falando de Moacir Marconi, o Coquinho. Seja bem-vindo, Coquinho. Opa, obrigado por essa oportunidade. Eu sou o Coquinho, como todos conhecem. Estamos aqui no meu refúgio, em Nova Santa Bárbara, onde eu tenho o meu centro de treinamento com os africanos, né? Uma história aí de 32 anos já, e com muito sucesso, eu diria. Legal. Primeiramente, obrigado por receber o Na Montanha aqui na sua casa, no seu QG, né, no seu quartel-general. Pra gente é uma honra muito grande poder compartilhar sua história com os nossos ouvintes, para quem assiste o nosso podcast também. Agradecer também Tião Moreira, que gentilmente fez essa ponte, muito obrigado. E Coquinho, eu vou começar já o meio quente, hein? Opa! Vamos começar, vamos começar lá em cima. Coquinho, você falou que tem 32 anos já com os africanos, né, aqui no Brasil. Acabou a polêmica, acabou a ciumeira, hoje você consegue trabalhar tranquilo, não tem mais ninguém tentando limitar o número de atletas africanos em provas brasileiras, não se fala mais em visto. Como que está em 2024? Porque você passou um mau bocado, né, alguns anos atrás. Com certeza, não, mas hoje tudo está muito mais fácil, mais tranquilo. Na verdade era uma falta de cultura nossa dos brasileiros, né, em relação a isso. Para quem conhece sabe que hoje, para você entrar numa prova no mundo, você tem que ter um agente. E foi o que eu fazia quando eu estava nos Estados Unidos, na Europa, e inverti a situação quando eu encerrei minha carreira na Itália e vim para o Brasil. Aí eu sempre digo, as pessoas deviam me agradecer por isso, porque o que eu investi para ir treinar com esses caras lá não foi fácil. Eu tirava do que eu não tinha para ir tentar melhorar meus resultados. Hoje esse pessoal tem todos esses africanos gratuitamente aqui, podendo se equiparar a eles, né, ou melhorar ainda, pensando nos resultados que fazem. Porque você sempre vai ter alguém te puxando ou te empurrando, que são os africanos, né? E eles são os atletas muito competitivos, superadores. Mas a polêmica acabou. Eu acho que era o início, assim, sabe, você trabalhar pelo seu êxito, seu sucesso com a sua equipe. De repente, chegam os africanos, que na maioria das vezes era top 5, e eu sempre digo, né, que eu sou pódio, eu sou 100% mídia. Que se eu não ganhasse 95% das provas que eu ganhei, o restante eu estava no pódio, então eu sou 100% pódio. 100% pódio. Então, e isso incomoda as pessoas, né, que gostariam de estar vencendo, estar ganhando e tal, mas isso é no mundo, né, é uma questão até de cultura. O mundo está aí aberto para todos.
Mas foram poucas pessoas e isso passou, é compreensível até de uma certa forma. As pessoas foram se adaptando a isso e se acostumando e vendo que ninguém é imbatível. Você, quando ganha de um africano, eu falo sempre assim, são 2 sucessos, o de ganhar a prova e de ganhar do queniano. Porque os caras são específicos nisso, os caras treinam visando só ganhar. A gente ensina a eles, e eles também aprenderam com a vida, com as corridas, saber perder, admitir perder. Então, um queniano chega e você nunca vê ele triste, mesmo ele perdendo. Ele veio, quando chega em casa, aqui no centro de treinamento a gente conversa o que aconteceu, vamos ver e tal. É um abraço igual, como se tivesse vencido, e assim é a fórmula do sucesso, né? Você não tem que achar que você só é vencedor. Ninguém é imbatível nesse mundo. E eles já estão e aprenderam muito bem isso daí. Admitir a perder, independente de quem seja o atleta, se é da Tanzânia, se é do Quênia, se é da Etiópia, se é brasileiro, se é boliviano, sabe? Tá lá, alguém vai ganhar a prova. E sempre quem ganha é o melhor que se sente para a prova. Obviamente que a gente sempre faz um trabalho para vencer as competições. Isso é óbvio, o mundo inteiro pensa em vencer. Mas você tem que aprender a ser um vencedor. De que forma? Sabendo perder, admitindo que o outro é mais forte que você naquele evento. Legal. Coquinho, você começou a sua carreira como atleta em 1974 e foi até 1995, né? E aí, quando você fala dos africanos no Brasil, você sempre frisou a questão de elevar o nível da competitividade e isso também fazer com que os brasileiros se esforçassem mais para estar no mesmo patamar. Você parou em 95 e a gente não tem mais uma geração de excelentes atletas, estou falando do Brasil, excelentes fundistas, né? O que aconteceu? Eu vou pegar 95, que foi a época que você parou. Eu comecei a correr a rua em 96. O que aconteceu do 2000 para cá? Cara, Zulu, eu até me entristece, porque na minha época foram 3 gerações aí que você ia para uma prova no Brasil, você não sabia qual brasileiro seria vencedor. Era muita gente boa, atletas fortíssimos, de nível realmente internacional. Faltou mais oportunidades, inclusive para esses atletas. E com muita dificuldade de premiação, dinheiro, então você tinha o clube que te bancava, então era uma coisa assim difícil, e eu acho que com essa dificuldade toda, o atleta também se propôs e tinha que treinar muito para ganhar aquele mínimo. Hoje nós temos, de uma certa forma, premiações na maioria das provas, algumas excelentes premiações, mas nós não temos atletas em quantidade no Brasil mais. E vou dizer, a gente está diminuindo cada vez mais. É uma geração que já está passando. Nós não temos atletas de falar assim, o futuro vai ser esse menino lá na frente. Então você tem 1 ou 2 atletas que você aponta e os restantes já estão passando a idade e eu não vejo uma geração. Eu não vejo um trabalho de base. Eu sempre fui muito a favor de ter uma estrutura política, né, voltada para o esporte de base no Brasil. Não adianta alguém falar, mas o Brasil é muito grande. Você vê um trabalho lá, um sacrifício de um técnico, né, trabalhando em função de conseguir uma ajuda para manter aqueles atletas, senão eles vão trabalhar. E tem muito disso ainda hoje no Brasil. Você não tem uma estrutura que banca aquele atleta para que ele só possa treinar. Ele tem que trabalhar, aí ele tem que treinar. É difícil. Pra gente que foi atleta, é muito difícil você chegar para mim e falar, não, trabalhar e treinar, o sucesso, não existe isso. Não existe. Você perde o foco, você não descansa, e o repouso faz parte do treinamento absolutamente, praticamente 100% também, da mesma forma que você tem que treinar 100%, você tem que descansar também 100%, dentro, claro, de cada uma da sua modalidade. Mas a gente não vê isso. E o que passa a ser? Você começa a se desanimar. O atleta que pensa lá na frente, ele desanima, porque ele fala, gente, eu tenho premiação, eu tenho que trabalhar para manter minha família, eu não tenho um clube que me sustenta, eu não tenho um patrocínio que me banca. Fica difícil para o cara. Então eu acho que isso é uma das consequências. Mas a principal delas é o esporte base,
é a base lá embaixo, a falta de estrutura, a falta de uma política direcionada exclusivamente para aquilo, e em todos os esportes, não é só o atletismo. Eu sempre digo, se o Brasil, hoje, com a mescla de raça, que é o maior do mundo, tivesse um atleta de cada modalidade, em cada município desse Brasil, nós tínhamos campeões olímpicos, porque talentos nós temos. Nós não temos esse trabalho adequado para captação de atletas e trabalhar esse atleta. Valorizar, você vai na Olimpíada daqui 8 anos. Nós temos atleta para isso. Agora nós não temos uma política para isso. E isso é as consequências que nós estamos vendo aí. Nós não temos quantidade de atletas de atletismo no Brasil. É pouquíssimos, é pouquíssimos. E eu não vejo outra saída a não ser mudar essa política. Coquinho, você falando eu lembrei, né? Talvez eu me recordo de alguns clubes, Cruzeiro, Vasco, próprio Pé de Vento com o doutor Viana, né? Vários clubes, e hoje parece que eles desapareceram, né? Foram diluídos aí com o tempo. Isso também é uma dificuldade para que você possa garimpar talentos, né? Porque você vai até o Quênia, vai até a África, você consegue ali dentro das competições, né? Até mesmo observando eles durante o treinamento, garimpar esses talentos. Isso não tem no Brasil, né? Infelizmente não tem, a gente está vendo isso aí. Os clubes, que na época eram os grandes clubes, um Troféu Brasil de vários clubes, né? Hoje é mínimos os clubes que se mantêm dentro do atletismo. Hoje a gente vai falar muito em Pinheiros. Você pedir para mim outros clubes, eu não sei falar o nome, te juro, né? Mas antes a gente tinha Guarulhos, tinha Sesc, tinha Rolândia, tinha o próprio Pinheiros. Então eram muitos clubes, né? E hoje você faz que nem os atletas de elite no Brasil, você conta nos dedos. Quantos clubes tem? Quantos atletas de alto nível nós temos? E depois eu sou contestador nesse sentido. Como é que você vai exigir que você queira um atleta para ser campeão de uma Olimpíada? Numa maratona, em outras modalidades dentro do atletismo. É difícil. Hoje nós temos a felicidade de ter uma equipe de velocidade em condições de briga, né, de fazer grandes resultados, mas eu não vejo outra. Eu não vejo um Zequinho, um Joaquim Cruz, um Aquiberto no 800 hoje, você entendeu? Eu não vejo alguém num 5 em 10 mil com representação, num 3 mil com obstáculo, entendeu? Numa maratona. Eu não vejo. Para falar, vai lá para ser campeão, a gente não tem. Infelizmente nós não temos. Já tivemos, com certeza. A exemplo de Marilson, exemplo de Vanderlei, de outros tantos, e muitos outros que poderiam ter sido, mas não teve oportunidade. Mas chega a ser triste essa situação. Eu gostaria e desejaria muito que esses dirigentes nossos abrissem o olho e voltassem a ver com certo carinho, com certo respeito isso. Não adianta você cobrar 2, 3 anos o atleta para ir lá numa Olimpíada e achar que vai fazer isso. Não existe isso. Você vê todos os trabalhos feitos, é uma coisa incrível. Você vai nos Estados Unidos, você vai no Quênia, você vai numa Etiópia, você vai na Tanzânia, você vai numa Uganda. Então você vê os caras, o trabalho que eles fazem de base, a estrutura que eles dão com países pobres, mas tem uma estrutura para aquele tipo de modalidade. E o que falta no Brasil, infelizmente, eu repito e vou repetir isso a vida inteira. Mas eu vejo uma das coisas que pega o caminho errado aí, Zulu, que é não ter as pessoas certas no lugar certo. Isso é terrível. Não adianta pôr política para cuidar de uma CBA, de um esporte, não adianta, sabe? Ou pôr um ministro do esporte que não entende de esporte, ou que não viveu ou conviveu com isso. Então eu acho que poderia mudar muito se a gente tivesse as pessoas certas, no lugar certo ou na modalidade certa. Mesmo que você tenha um respaldo político, um respaldo das pessoas que possam correr atrás, né, de um recurso maior para isso, mas eu acho que lá dentro tem que ser esse cara. O cara que fez, o cara que vive o esporte. Aquilo que ele sente, o que verdadeira é e o que um atleta sente. Legal. Coquinho, 1974, vou voltar em 1974,
Eu não era nascido ainda, nasci em 78, né? Mas você já estava fazendo uma trajetória de sucesso no atletismo. Você sai de Rolândia, vai para Guarulhos, né? Ainda jovem, e depois você decola para o mundo, Estados Unidos, Itália, ficou na Itália 7 anos, não é isso? Isso. E olhando hoje para 2024 e 1974, se fosse hoje, você acredita que com toda a tecnologia, com toda a facilidade que temos, o Coquinho seria um atleta melhor do que foi em 1974 a 95? Com certeza, absolutamente. E eu tirei todas essas conclusões quando eu fui para a Itália definitivo para encerrar minha carreira. Lá eu vi o quanto eu poderia ter sido melhor, com os treinamentos adequados, onde eu mais me adaptei, e hoje é uma filosofia praticamente mundial, principalmente na África, é italiana. Aí eu vi que eu poderia fazer. E mesmo assim, naquela época, eu corri 1h03, 2h13, 29h15, mas eu vi o quanto eu perdi. Às vezes por falta própria dos conhecimentos técnicos no Brasil. Porque antigamente um técnico cuidava de uma equipe sozinho. Eu tinha que cuidar do arremessador, do velocista, do barreirista, do fundista. É impossível, cara. É impossível. Sabe, você via falta hoje como técnico, né? E com formação universitária e com todos os... Porque eu cheguei a uma conclusão na minha vida, uma época, falei, eu tenho que me testar. Eu tenho que fazer parte de tudo isso para mim ser um bom técnico. Porque senão eu não vou saber distinguir, né, uma coisa da outra. E foi a minha vontade mesmo, eu me submetia a certos treinos, a certas experiências, para mim aprender, ó, isso não é bom para um atleta, não só para mim, não é bom. Porque aí eu era formado, eu já era muito específico naquilo que eu queria. E treinei com gente, né, com recordistas mundiais, Bill Deller, técnico do Alberto Salazar, Giuliotti, técnico do Bordim, e eu esqueço o nome do menino, que foi o primeiro lá naquele problema que teve com o Vanderlei na Grécia. Só aqueles moleques era desse tamanho quando eu estava na Itália. E se tornou, aí você vê o cara fala, nossa, como é que transforma um cara desse? Eu vi ele treinando num campeão olímpico. Com base, com estrutura, sabe? Com acompanhamento, com ajuda. Então, e transforma. E a Itália, para mim, foi o maior exemplo disso, né? Principalmente pelas filosofias de treinamento que hoje eu continuo, absorvi 90%, menos nos Estados Unidos, mas você vê hoje no Quênia, na África ali, é uma filosofia bem baseada naquilo que eu fazia na Itália. E nós temos vários agentes italianos, né? E técnicos morando no Quênia, morando em vários países da África e da Itália. E aí eu vi o quanto eu podia fazer melhor. Claro que hoje, né, até quando eu estava terminando minha carreira, eu sabia dos meus limites. Mas o meu limite era no mínimo 3 minutos abaixo do meu melhor na maratona, 1 minuto abaixo do meu 10.000, 1 minuto e meio abaixo da minha meia. Isso eu tinha convicção que sim. Se eu tivesse já tido esse trabalho, essa filosofia que eu me adaptei muito bem, né, e com pessoas específicas nas corridas de ruas de fundo. Então eu teria com certeza. Legal. Seria um exagero falar que o continente africano ele tem e usa o método italiano de treinamento? Não, é praticamente isso. Mesmo porque o pessoal que treina o grupo do Federico era o italiano, que hoje está com o De Madonna, e o Federico está com outro. Temos um técnico, um senhor de idade que está no Quênia há muitos anos. Então são filosofias, né, que eles levaram lá para a África e quem não tinha copiou. Né? Então, mas é uma filosofia muito legal, muito certeira, os resultados vêm aí, é fácil de você criar em cima dessa filosofia alguns elementos a mais, né, para procurar fazer grandes resultados, e a gente está vendo aí, né, grandes resultados, recorde de Master ainda com 12:4:15, um monte de coisa aí que ainda a gente vê que é uma filosofia muito válida,
E eu reconheço no mundo isso aí. Muito diferente da metodologia brasileira? Um pouco. Eu acho que tem coisas que o próprio Brasil hoje já está até fazendo, né? Mas, principalmente da minha época, muito diferente, muito diferente. Hoje você tem uns trabalhos aí que você fala, não é possível que meu atleta fez isso, não faz resultado. Sabe, na teoria ali, na visibilidade do trabalho, eu vejo meu atleta fazendo, falo, não tem como esse cara não fazer resultado. Sabe, então, e antes era muito difícil isso. E uma coisa interessantíssima, né? A gente lá antigamente se trabalhava muita pista, né? Para corredor de rua também. E aí eu corria a pista, aí caía para rua. Agora são trabalhos mais específicos de rua, né? Os caras trabalham mesmo ali, ó. É estrada, anda mesmo, aí eu faço todo o trabalho. Aqui principalmente você usa muito estradão, né? Estrada no meio da soja, no meio do milho, onde a poluição praticamente é de poeira quando passa um carro. O impacto é muito menor porque é estradona de terra. Sabe, uma visão fantástica que você está correndo, você não cansa psicologicamente, você olha para cá é uma montanha, olha para cá é aquele milharal, aquela coisa linda. E isso favorece muito o atleta. Ô Coquinho, a sua história, não dá para falar mais que é com os quenianos, né? Tem que falar que é com os africanos. Ela começa de uma situação de incômodo, né? Porque você ainda competia, você viu aqueles africanos ali sendo enganados, sendo passado para trás, e você, indignado, se aproximou, né? Tanto que eles chamam você de paizão, e naquela época já você abraçou eles e de lá para cá não largou mais, né? Foi isso mesmo. Principalmente na Itália. A gente competia muito, viajava muito. Os brasileiros que estavam lá, os africanos. E eu via tanta injustiça que eu falei que não é possível. E os caras falavam, Marconi, fica quieto, não é seu problema isso aí. Aí eu senti os caras, Marconi, você e a sua esposa quando vem, vocês nos ajudam? Pedindo ajuda, que eles percebiam, mas não sabiam como fazer para sair daquela situação de exploração, eu diria, né? E aquilo eu fui ajudando, fui estando com eles, fui pegando um caiarinho, era nego, ai paizão, mãezona, não vem, até hoje chama minha mulher de mãe, os que estão aqui. E você começa a ter um carinho, um respeito tão grande, porque você vê toda uma trajetória deles, da vida que eles passam, como eles são, e você ter o prazer, a satisfação de transformação com o seu trabalho com esses atletas. Você vê a moradia de muitos atletas que eu tive e vê o que os caras têm hoje. É coisa assim emocionante. Você se emociona de ver aquela história e depois da evolução desse atleta e um dia ele te encontra e fala, Marconi, eu só tenho a agradecer por tudo que você fez por mim, que hoje eu sou o que sou, tenho o que eu tenho graças a você. Não é tudo isso agora que me deu, não. Foi você que me deu a oportunidade lá embaixo. E isso é muito gratificante, né? E eu sou assim, eu nunca limitei meus atletas. Eu não posso dar o melhor, que eles corram atrás do melhor. Se alguém deu oportunidade, não é eu que vou segurar no contrato. Eu libero, eu mando para a federação, não, esse atleta está liberado, ele está tendo uma oportunidade melhor que eu não posso dar. Então, eu nunca travei nenhum atleta meu. Legal. E todos eu tive o reconhecimento. Daquele início aqui, que ninguém dava lá, os grandes, e eu trazia para cá e conseguia transformar com trabalho, com alimentação, com carinho, com treino. E você vê o cara mudar, sair 2021 segundo em Berlim, campeão da França com 12,5, Viena, que é o Marco Corir. Então isso... Campeão olímpica no Rio. Isso, 5 anos comigo. A Nancy, recordista em Viena. Hoje, uma escola particular, 10 casas para alugar, apartamentos, casas, carro do ano. Chegava lá, não tinha nada. O Corir morava em casa de lata. Rapaz, é uma coisa assim, fantástica. É gratificante. Coquinho, eu fico imaginando, você tem uma casa lá no Quênia, é Iten, né, o nome da cidade? Iten. E eu fico imaginando que quando você chega lá é um alvoroço, porque
você já falou sobre isso, que lá é um país muito humilde, muito pobre, e aqui em Nova Santa Bárbara eles têm casa, comida, treinamento, internet, televisão, hidromassagem, tem todo um cuidado. Eu fico imaginando que quando você chega lá na cidade, tem um monte segurando na calça, na sua calça, querendo vir pro Brasil. Não acontece isso, não? Zulu, é coisa incrível. Eu não sei como é que eles descobrem que eu chego no Quênia. Eu vou pro hotel, eu sempre fico no hotel do Wills Kipsang, o ex-recordista mundial. E ali já é a saída de todos os treinos. Rapaz, eu tô num jantar, aí chega assim, 10, 12, eu fico contando, 15. Tudo senta do lado. Falei, mas gente, como é que vocês descobriram que eu estava aqui? Aí você vai num lugar, num restaurante, tá o cara lá, quer dizer, você põe na mesa, vamos ficar comigo, come aí e pronto. Aí o Marconi me dá a oportunidade. Eu fiz uma coisa, uma vez, e sempre quando eu volto, eu sempre tenho essas ideias assim. É que na época eu tinha vários patrocinadores, eu tinha uma condição de poder fazer isso. Eu cheguei no Quênia, entrei no hotel, falei pro marido da Nancy, falei, eu quero fazer uma corrida aqui. Sai daqui do hotel, nós vamos medir 5 km e ir de volta nesse percurso de treino. Quem correr 29,40, os 3 primeiros eu levo pro Brasil. Olha o prêmio aí. Bicampeão da São Silvestre. 59, 57 na meia. Caramba. Tirado lá. E foi o terceiro. Caramba. Os 2 primeiros não vingou, o cara não tinha, sabe, faltava assim, aquela gana, aquela vontade. Lá ele corria bem, aqui ele não corria bem. Foi o inverso do Edwin Kipsang, que foi terceiro e eu trouxe. Começou a correr e tal. No segundo ano ele falou, Marconi, qual o seu sonho? Eu falei, meu sonho é ganhar uma São Silvestre. Eu falei, eu fui 15º, mas é a prova que eu admiro no mundo, na data para mim é a maior prova e melhor do mundo. Ele falou, eu vou ganhar para você. E ganhou. No outro ano ele falou, vou ganhar de novo. Mesmo sabendo que estava vindo os outros atletas, do Federico, dos outros agentes. Ele falou, não, eu ganho de novo pro senhor. E ganhou. Então você vê o caráter, a personalidade do cara, a confiança do trabalho dele. Então isso é fantástico. Essa é a minha admiração. É minha admiração. E outro, e o respeito pelo trabalho. A gente tem atleta que fala, não, se for correr abaixo de 4, eu nem saio de casa. Aí teve alguns até que foram pro Quênia, tiveram que suportar aquilo, porque os caras saem a 5, 6. Sabe se respeitar, até o treinamento forte, ele aquece e tudo, mas o primeiro ele sempre faz mais cauteloso, porque a hora que o corpo absorveu aquilo, tá na ideia do trabalho, aí você esquece. Aí os caras fazem o trabalho que tem que fazer. Você entendeu? E a gente, nós brasileiros, eu fui assim, nós temos muito a autoafirmação, que é ficar treinando forte até véspera de corrida. Isso é o pior erro que se possa ter no ser humano, mesmo que ele se adapte a isso, é um dos piores erros que tem. Uma falha, perdeu a prova. E a falha principal é você querer fazer treino 3 dias antes da prova. A gente faz na véspera. Na véspera, cara. Eu sei de história. Falei, gente, por que você perdeu? Não é só os quenianos que ganham de vocês, não. É vocês que perdem para os quenianos. Porque fazendo um treinamento desse, eu falei, olha, meu atleta, se chover, ele fica moitado lá, cara. Ele não se preocupa com isso, não, que nem 3 dias que você vai perder condição. Pelo contrário, está te ajudando a você absorver o trabalho feito. Eles não têm essa coisa na cabeça, não, se eu não treinar eu vou ficar mal, eu não vai render. Eles não têm isso, não. Não tem. Não dá, ó, vamos embora, tchau. Então, esse é um respeito que ele tem que ter com ele próprio. Com o corpo, cabeça, musculatura. Tudo que você possa somar num treinamento e deixar de fazê-lo, você soma para um bom resultado. Porque o repouso faz parte, a alimentação faz parte, o sono faz parte. É um conjunto de coisas. Agora os caras pensam em treinamento, inclusive, se não faz na véspera, gente, não existe isso. Você sabe que vida de treinador não é fácil, né, não. Coquinho? E eu sofro bastante em colocar os alunos no eixo de correr devagar.
E eu tenho uma filosofia que eu digo assim, quem não sabe correr devagar, nunca vai correr rápido. Rápido, isso. Porque eles ficam preocupados com o pace, querem o tempo inteiro, zona 4, zona 5, coração batendo no queixo. Eu falo, só desgaste físico. Só. Você não tá tendo, não vai ter uma melhora, você só vai ter desgaste. E aí a gente usou muito esse termo, anos 90, né? Leão de treino. Leão de treino. Tinha muitos atletas que treinavam muito forte e quando chegava na prova não conseguia render. Porque... E eu fui um exemplo disso, mas eu era um aprendiz. O técnico fazia eu fazer isso. Você entendeu? E eu é aquele cara, ele mandou fazer, ele sabe mais do que eu. E eu fazia. Aí, através dos meus conhecimentos, que eu vi o quanto eu fiz coisa errada, o quanto eu treinei errado. E não o julgo, porque não é possível que um cara cuide de uma equipe inteira, que era a segunda melhor equipe do Brasil, vá ter conhecimento específico por cada modalidade do atletismo. Não tem, não existe isso. Não existe, cada um na sua. Coquinho, eu sempre escutei falar, você é um dos pioneiros, Coquinho é um dos pioneiros em trazer atletas africanos para o Brasil, né? E, na verdade, ele começou levando os brasileiros para a Europa e depois ele fez o inverso. E como ele já falou anteriormente, ele investiu muito para treinar com eles lá. Exatamente. E hoje, os brasileiros, o Coquinho já até essa semana postou um Reels falando sobre o treino camp, quem quiser conhecer o centro de treinamento, quem quiser treinar com os quenianos, e é sempre uma pessoa que está sempre acessível, né? Coquinho, e o que eu sempre escutei falar é que você trazia da África, e aí é o que eu escutava, o Elite B. Você não trazia o top. Mas esse Elite B da África, vamos colocar na África, ele aqui no Brasil, ele se destaca demais, né? É o top. É o top. É o top. Tanto que esses elites meus B, hoje, vários deles são elites A, são tops, né? Mas eu sempre busquei o pessoal lá, porque esses atletas são os grandes agentes e os mais antigos, já tá com os caras. Já tem uma Nike, uma Adidas aí, bancando, ajudando, mensalando os caras, sabe? Então, esses... E aqueles caras da B, às vezes fica lá perdido, isolado. Ou às vezes o cara pega, ele faz uma competição no ano e esquece. Treina pra nada. Outros ficam num camping para poder comer. No campo de treinamento, porque ele não tem família pobre demais. E se ele está lá no campo, pelo menos treinando, ele está comendo. Ele tem comida. Então é uma coisa assim, chega a ser absurda, mas é verdadeira. E aí eu fui trazendo e trago até hoje. E eu vou contar uma história recente que me fez chorar muito já. E esse cara tá aqui, ó. Esse cara tá aqui. Ganhou a Maratona de São Paulo ano passado, ganhou Porto Alegre, ganhou um monte de prova. Ele chegou há 2 anos atrás, eu estava com a Vivian, ele escutou o irmão dele falando com ele que na casa dele não tinha comida, a filha não estava estudando porque ele não tinha dinheiro, não tinha nada. A Vivian veio aqui correndo e me falou. Eu comecei a chorar. Falei, não é possível uma coisa dessa. Em seguida tinha uma competição, eu falei, olha, eu não quero nada, eu quero que tudo que você ganha eu vou enviar para sua esposa. Ele ganhou a prova, eu enviei no dia seguinte. A mulher e o irmão dele foram para o mercado, fizeram a compra, matricularam a criança na escola, compraram uma vaquinha de 8 litros de leite por diário. O irmão dele ligou e a Vivian de novo. Eu falei sempre, vê, porque às vezes o atleta não rende tanto porque tem problemas. Ela falou, Marconi, o irmão dele falou que a despensa está cheia. Ela comprou uma vaquinha que dá 8 litros de leite, não falta leite para a criança, e a criança está na escola. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje o cara tem quase 100 carneiros. Uau. Tem um terreno grande onde ele planta, a casinha dele está terminando. Vai comprar uma motinha para ele poder ir para o treino por enquanto. Ele transformou a vida dele em 2 anos aqui. Então isso não tem uma satisfação maior do que isso. Você poder não só ver como um atleta, mas você ver transformar famílias através desse atleta, através do resultado dele aqui. Então, isso para mim
é fantástico, sabe? É muito gratificante esse meu trabalho, que eu faço com o maior prazer do mundo e arrumo formas, que nem eu estou sem patrocinadores, mas tive vários, depois da pandemia que a coisa pegou, mas eu estou aí conseguindo sobreviver e trazer e poder ajudar ainda esses atletas. E por consequência, tá aí, o cara campeão da meia do ano passado do Rio, campeão das 2 maratonas, foi segundo em Santos, perdendo na chegada, ganhou Cuiabá, um monte de atleta, sabe? Isso para mim, segundo na São Silvestre o ano passado, retrasado, segundo, terceiro e quarto, são grandes resultados, né? Obtidos através desses caras, e eles reconhecem isso e me vê assim, como você falou, como paizão. E eu só queria salientar uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas devem saber sim, através dessas entrevistas aí que a gente faz. Todo mundo acha que eu nunca trabalhei com brasileiro. A primeira coisa que eu fiz que estava em Holanda foi uma equipe Coquinho Runners Club. Montei, estava ajudando o brasileiro. Fui para os Estados Unidos, aluguei uma casa, levei brasileiros. Fui para a Itália, já levei atletas meus, um está morando na França, outro em Firenze. Até hoje. Mudou, transformou a vida deles, que não era, também estava em más situações aqui. E na minha lua de mel, para quem não sabe, eu tinha 11 brasileiros na minha casa. Por Deus do céu, 11 brasileiros. Na minha lua de mel não tinha, era sala, quarto, só sobrava a cozinha. Você entendeu? Eu nunca deixei de ajudar, sempre ajudei. Fico feliz quando um brasileiro ganha. Aí, para quem você torce? Claro que eu torço pro meu trabalho. Meu trabalho dos africanos, eu torço que eles ganham. É meu sucesso, é o sucesso deles. Mas se ganha um brasileiro, eu sou feliz igual, cara. Ganhou porque é melhor, eu fico feliz que brasileiros, se está ganhando é porque está melhorando, e esse é meu desejo para o nosso Brasil, com certeza. Mas hoje em dia esse é meu trabalho. É com africanos, já fiz minha parte. Faz 50 anos que eu estou no atletismo. Então eu sou remanescente. Daquela minha geração, da outra, ainda continuo sendo remanescente, vivendo e convivendo dentro do meu esporte, que é o atletismo. Legal. Coquinho, esse legado ele vai além da linha de chegada, né? Porque são histórias impressionantes que transformou não só a vida do atleta, mas da família em geral, e não é um caso, são vários casos, né? O atleta hoje, os seus atletas, eles vivem só da premiação que eles recebem, sendo campeão, sendo vice-campeão, ou eles têm salário? Não, teve uma época que sim, quando eu estava patrocinado pela Fila, que fiquei 18 anos, pela Caixa, 4 anos, Bioleve, 5 anos, e outras mais. Aí eles tinham um salário. Aí eles tinham um salário disso que eu ganhava, e conforme o resultado eu dava esse salário para eles. Senão é só as competições. E aqueles bem-sucedidos que compram um apartamento ou uma casinha para alugar, eles começam lá a fazer dinheiro através disso. Como tem os tops de linhas lá, todos têm prédio, então esses caras vivem e convivem o final de carreira, de profissão, com isso daí. Mas o meu especificamente não, principalmente nessa época, hoje sem. Então hoje a minha batalha é que tragam eles, dê a passagem, né? Que a casa, a comida, essas coisas eu me garanto aqui com eles, o trabalho todo, mas o problema meu hoje é a passagem, o deslocamento, né? Uhum. Aqui, mas a gente aos pouquinhos Deus é pai, né? E a gente consegue dali e daqui, a gente está conseguindo manter isso e manter principalmente os grandes resultados, porque eu não passo isso para eles. Que é a minha situação, que às vezes está difícil, mas ele consegue vir. Eu só explico muitas vezes, olha, a condição é essa, material, vamos pôr a camiseta, porque vocês estão ganhando essa passagem, e não é se eles não dão, vocês não vêm. Então eu conto essa história e eles entendem. Falam, não, Marconi, e me agradece muito, porque quando é o contrário que a gente tem, automaticamente é feito. Porque hoje os elites, né, os altos, a nata do atletismo mundial, eles têm ajuda financeira mensal da Adidas, da Puma, Nike. Da Nike, New Balance, esses caras são bancados, né, por essas empresas. Aqui, infelizmente, a gente agora não tem, estamos aí capengando
tentando ver se acerta alguma coisa, né? Torcendo que dê certo alguma coisa mais concreta com a própria Olímpicos, que hoje lançou um tênis admirado por os quenianos. Supra? Esse último aí que foi feito. Eles são muito... Eu também sou muito detalhista para tênis. E eles também são. Fala, Marconi, não é bom. Não é bom. É bom. É bom. Então esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. E eles transformam esse bom em resultado. Fala, ó, aquele tênis não me ajudou. Tive que mudar o tênis, foi lá e ganhar tudo e tal. Falou, olha, falou Marconi agora. E eu falei, e esse daqui? Ele falou, esse é bom, Marconi. Esse faz eu fazer resultado. Um atleta de elite faz a diferença. Madonna, muito. Pensar na minha época, que eu usava aqueles conguinha duro que batia, chegar a doer o crânio em cima. Hoje você vê um tênis que colabora, auxilia o atleta, o conforto. Eles tiveram muita contratura com outros tênis, problema de canela, causado pelo tênis. Isso é verídico. E esse último aí eles se deram muito bem, gostaram, falaram, olha, Marconi, esse realmente é um tênis que vale a pena. Tanto que eles, até para o treino específico, eles usam o tênis. Porque não vai causar dores, não vai causar contraturas, não vai ter nenhum tipo de desgaste extra. Eu vi outro dia um vídeo de um fazendo intervalado e com um excelente resultado. O Vestus, o cara terminou 30 km a 3:02, rapaz. Foi onde eu mandei o vídeo. É difícil, você vê um negócio daquele, fala, meu Deus do céu. Parecia que estava começando. E o Mariano estava filmando tudo, né? Falei, Mariano, ó, esse cara vai começar e eu quero que ele faça a cada 15 minutos uma evolução no treino. E esse cara vai terminar de 3 a 3:05. Quando ele estava numa 1h30 de corrida, eu conversei com ele só olhou e falou, olha, aqueles Garmin lá, falou, eu estou a 3:10. Faltava ele terminou com 1h46, faltavam uns 15 minutos. Aí começou 3:08, 3:07, 3:04, 3:03, 3:02. Final de 30 quilômetros. É a razão dos caras falar, por que esses caras dobram a segunda parte de uma maratona? Porque eles treinam para isso. Isso ele estava nos 30. Porque lá quando a gente está específico, inclusive é 40 quilômetros. E é feito dessa forma. Tem que negativar. Ué. Não tem como. Aí você fala, como é que não faz? Você vê o cara fazendo. E outra, porque a minha preocupação é o treino. Fez? Ótimo. A minha segunda preocupação é o repouso. E ó, chegou agora do treino. Eu fiz 1 por 1, diminuí a quantidade e tal. Falei, agora, por favor, repouso. Me ouça. Não vai correr. Se for correr, é tranquilo. A prova é domingo. Vocês têm que sentir que o corpo quer correr, que a musculatura está pedindo. Não adianta você chegar a correr 4 km, musculatura fadigada, ácido lático até na testa, e aí o atleta só sofre. Tem que ficar tentando empurrar e todo mundo ir embora, e você vendo, você treinado e não correndo. Alguma coisa tem errado. Então é o descanso, é a alimentação, são os suplementos. E aí só o sucesso é aguardar. E nós estamos falando, hoje é quinta-feira, nós estamos falando 72 horas. Eu só trabalho em 3, eu trabalho muito em pirâmide. E eu trabalho em 3 dias, 3 horas, 3 meses para trabalhar para uma maratona violenta. Então eu faço um trabalho assim, baseado nisso. E o ápice do atleta, e depois ele tem que começar a derrubar isso, para subir depois melhor. Então você tem que fazer todo um escalonamento de trabalho, de descanso, de tudo. Senão, é uma ciência, cara. Hoje é uma ciência. E a principal dela é o respeito por ela. Ó, não adianta você achar que você é de ferro. Não existe isso. Pode ser o melhor cara do mundo. Kipchoge não perdeu lá? Você acha que ele queria? Aí ele falou, overtraining. Pode ser. Mas o cara que vem correndo esses resultados, chega uma hora que a luzinha vermelha começa a piscar, velho. Então aí é a hora de você começar. Eu paro lá em cima ou eu vou tentar ainda? Aí vai muito do interesse financeiro, né? Porque esses caras têm cachê altíssimo. Ô Coquinho, quantos atletas você tem hoje no QG aí no quartel-general? Aqui 4 para chegar mais 2 dia 15.
6. E qual é o período que eles ficam aqui com você? Olha, hoje eu mesmo faço um trabalho, dificilmente alguém fica mais de 2 meses. Porque com 2 meses eles correspondem bem. Com 3 meses a gente já leva meio que, sabe, na pura superação mental, fisiológica, porque começa a cansar, é trabalhos árduos, né? Trabalhos fortes para você ir bem nas competições. E esses caras, a maioria, todos praticamente, tem família, tem filhos. Então você imagina ficar 2, 3 meses fora da família. E aí o psicológico, ainda bem que existe isso hoje, que é o telefone, que eu nunca vi gostar tanto. Mas tudo isso contribui, né? Pro sucesso dos resultados, mas também a queda deles. Porque começa, né? Cansaço, fadiga, saudades. Então, o psicológico. Então, a gente, com todos esses anos de estudo aí, 2 meses, os caras conseguem fazer 100%. Independente de altitude ou não, os caras vêm e fazem. Você falou sobre o período pré-competição. Mas fora da competição, como são os treinamentos dele? 2 períodos, como que funciona? E fala também um pouco sobre alimentação e suplementação, se é que eles fazem. Fazem. Não, olha, ó, quando eles estão no treinamento, é esse que é o problema quando eles não têm competição. Eles treinam para nada. Então o que eles começam? Eles começam a economizar nos treinamentos. Não fazer o treinamento tão forte, ou partir na ponta do trabalho. Então eles começam, aí quando eles sabem do calendário, aí sim, a gente se programa para ter esse objetivo lá nos 2 meses ou 3 meses for a maratona, progressivamente para o cara chegar bem e não fadigado, não cansado. Porque são trabalhos longos, né? Trabalhos principalmente numa maratona. Então eles lá eles se resguardam, principalmente esse sabe que tem um calendário para vir aqui. Então ele sai daqui, eu peço 3 semanas de repouso mesmo, falo, ó, curte a família, descansa, não importa se você pegue 2, 3 quilos a mais, mas descansa, isso aí tem que ser destruído, essa condição, para que a gente possa trabalhar uma base e reestruturar para fazer melhor do que você fez. E sempre acontece assim. E quanto à alimentação, é precária, lá é precária. É o cara que se baseia na polenta, um arroz, de vez em quando uma mistura, uma batata e tal, mas é uma coisa muito... ou a mesmice, almoço e janta, né? Porque é o que tem lá e principalmente da condição. Os caras que estão bem sucedidos já muda isso um pouco. Mas aqui não, aqui eu tenho uma cozinheira para o almoço, onde eu diversifico a comida deles toda, mas a janta é o óbvio, polenta. Polenta todos os dias. É polenta com água, o fubá, né? 40 minutos mexendo aquilo lá, sem sal, sem nada. Sério? Sem nada, é pura. Aí ele vai e faz um molho com tomate, couve e repolho, às vezes cenoura. Então ele faz aquele molho, vira aquela polenta, de forma você vê um bolo feito de fubá, você fatia ele como bolo mesmo e com a mão molha naquele molho e come chá com leite. Chá com leite é uma caixa de leite para 4 atletas por semana. E é chá com leite. Caramba! Aí eu trago, né, frutas, e não é todas as frutas que eles gostam, se adaptam, mas as que eles mais gostam a gente leva, e o almoço a gente varia mesmo, e a janta sempre isso, e aí suplementos, né? É um centro que eu sou devoto, eu acho que eu fui o primeiro cara que trouxe o centro dos Estados Unidos para cá, que não existia, eu acho que em 82 ou 76. Não tinha não. Eu trouxe isso porque descobri lá, aí eu sou muito devoto da vitamina C e o ferro, que um ajuda a absorver o outro, aminoácido indispensável para a recuperação, B12. Então eu faço, eu junto aquelas básicos, que é mais importante, que na minha concepção para o atleta, claro que tem outras coisas, mas eu desconheço, e também o que eu vejo que faz bem e não precisa, é aquilo lá, eu somo, falo, aquilo já tem isso, aqui tem isso, aquilo tem aquilo, então eu faço um pacote pequeno de suplementos, mas que é funcional. Não adianta você entupir o cara de tanto tipo de vitamina
não serve para muita coisa. Coquinho, quando você olha para esses 32 anos como agente, ano a ano, você senta no sofá, olha, o que você pensa? Valeu a pena? Eu penso que eu sou um cara feliz de ter tido essa oportunidade e a ideia de fazer isso, de ser o pioneiro no Brasil, porque isso foi um aprendizado lá fora e que eu trouxe essa novidade, não muito aceita no início, né, mas que para mim era fundamental. E toda hora que eu ia ter que explicar e contar a minha história, eu falei, não, as pessoas vão ter que admitir isso, né? Para quem quer ser atleta definitivamente, olímpico, ser atletas de grandes competições fora do Brasil, tem que querer fazer isso. Porque senão vão se surpreender cada vez que chega lá, ver todos aqueles africanos, todos os europeus, e você chega lá na humildade e fala, meu Deus, o que é isso? Aqui não, aqui os caras se adaptam. Já corre com esses caras, não era só São Silvestre. Hoje é praticamente o ano inteiro você tem competitividade. Né? E aí esses atletas começaram a admitir isso. E sentir que realmente valeu a pena. Valeu a pena porque eles passaram a entender a necessidade de fazer isso sem ter gastos. Senão eles iam ter que ir lá fora correr, como fazem muitos nossos atletas de pista hoje. Se quiser competitividade, tem que ir lá fora. Não posso chegar numa Olimpíada e encontrar todos esses caras lá. É um fator psicológico, é o cara, sabe, ficar assustado com toda aquela situação. Se você tem isso como uma coisa já natural, já adaptada, é diferente. Você entra na prova convicto de que você vai fazer o seu melhor, independente se vai ganhar ou não. Então eu acho que eu fui útil e continuo sendo nesses termos aí. Mas eu sou um cara muito feliz porque continuo dando continuidade a uma coisa que eu realmente gosto, cara. Eu amo o que eu faço, eu amo o atletismo, eu vivo isso, eu vibro nas provas, eu fico, sabe, estudando, torcendo, tomara que corra o 100% que treina, não quero nem mais do que isso. E você fica desejando que aquele todo o sucesso do mundo, né, para que dê certo para os caras, para os atletas, que a gente sabe o que é treinar. Não só os meus, mas o cara que treina realmente não é fácil, é complicado, rapaz. É o tempo todo superando mentalmente. Então você tem que criar uma situação para você onde você sente cada vez mais prazer. Os caras vão assim treinar, Marconi, amanhã em 6h30. Falei, isso, 6h30. Os caras já saem pulando aqui, rapaz, correndo e tal. Os caras não, sabe, eu lembro da minha época, eu fazia uma coisa, quando chegava, de repente, 6 meses de treinamento, ia lá numa competição, via todo aquele bando de gente. Eu tremia da base, não fazia nada. Sabe, é um psicológico negativo, muscularmente, você não está adaptado à corrida, só treinamento, é diferente uma coisa da outra. E eles não, eles treinam e falam, Marconi, competição, Marconi, eu preciso da competição, ó minhas pernas. Então o cara sabe quando ele está bem, ele sabe que ele está, fala, ó, tô bem, e você vê nos treinos. Então isso é uma coisa positiva, e é isso que eu desejo para os brasileiros, né? Que cada vez mais se adaptem a essa situação e tenham eles, eu diria assim, como uma verdadeira lebre. Vai treinar porque os caras não saem correndo atrás, os caras vão para frente, vai junto. Testa você numa, testa você vai criando uma situação melhor para você e você vai ter que aprender a administrar seu treinamento, o seu repouso, sua alimentação, seu sono. Isso tudo é fundamental, senão sempre vai faltar alguma coisa. O Moacir Marconi já está com 6.0. Você imagina... 6.5. 6.5? É, em agosto 6.6. Uau! Achei que era 6. Eu fui enganado ali pelo bonequinho ali. Aqui já faz 6 anos. Então você tá bem, muito bem. Eu me sinto, cara, me sinto. Muito bem. 6.6. Você se vê ainda quanto tempo à frente fazendo esse trabalho de agente, de treinador? Cara, se depender de mim, enquanto eu puder viajar, acompanhar, eu vou dar continuidade. Que eu acho que isso é o meu motorzinho. De fazer eu estar
pensando nas coisas, programando o treino. Acho que tudo isso ajuda a gente não só a envelhecer, mas rejuvenescer também. E eu fiz uns exames médicos há 2 semanas atrás, mas eu faço tudo, eu faço uma bateria do dedão à cabeça, todo ano, em março. E meus amigos médicos, eu fui lá, ele ficou 1 hora comigo e sempre minha filha e minha mulher vai. Para saber se é verdadeiro. Falou, Coquinho, ó, a sua base médica aqui de todos os exames, você tem condições hoje de 90 anos de idade. Caramba. Falei, é mesmo? Falei, nossa, eu tô bem então. Ele falou, mas tem que ir, né? Ninguém procura diminuir isso. Só vai antes quem procura fazer as coisas. Agora, minha cervejinha, meu vinhozinho, isso faz parte da minha vida. Quem sabe isso me ajuda também. Mas eu sou um cara muito regrado, apesar de não aparentar. Eu sou um cara que, eu sempre te falei, 3 dias da semana, eu sou o cara que fico aqui cuidando, faço minha caminhada, faço meus pezinhos, nada, nem de cerveja, nem de nada. Então eu me regro, procuro me alimentar ao máximo. Eu sou um cara que toma muita água. E são detalhes, né, que as pessoas não valorizam, mas são verdadeiros. São verdadeiros. E tem que ser regrado, porque com o bar que você tem aqui na sua casa, tem que ser bem regrado. Você sabe que esse era um sonho. Era um sonho e eu consegui realizar tudo isso aqui. Eu queria ter uma casa dessa forma que eu tinha aqui. Aí eu queria ter um bar dentro da minha sala. Olha, é um Hoje belo bar. eu tenho e administro isso, né? Senão você fica maluco. É um belo bar, viu? Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui para vocês assistirem. Coquinho, tem uma foto sua, falar em foto, tem uma foto sua quando você venceu a 23ª edição como que é? Meia maratona de 7 de setembro de São Paulo. De São Paulo, mas tem uma outra. Vai lá, ó. Que você tá aqui. Eu ia falar sobre o cabelo, né? Cabeludo, loiro. Tinha bastante cabelo. Não, o cabelo ainda continua grande. Mas a testona aqui é muito vento nos treinos. Mas tem uma prova aqui no Paraná que você venceu também. E nessa foto, eu vou colocar para os ouvintes e para quem está assistindo poder acompanhar. Nessa foto você tá ali e tem vários atletas de calça, né? De calça de moletom. Era muito comum nos anos 70, ali se eu não me engano era 79 o ano, esse ano que você venceu essa prova. Era comum eles correrem? Não era não. Você tava de shortinho. Shortinho, e todo mundo me sacaneava porque eu não tinha short, eu comprava de uns caras lá de Curitiba, shorts usados, e era tudo em shortinhos pequenininhos. Pequeno. E eu sempre gostei eu tinha muito sufoco de eu pôr camiseta para dentro dos shorts, e eu precisava de maiar, precisava de vento no abdômen, e eu cortava minhas camisetas, sempre cortei minhas camisetas, deixava para mim que eu pudesse receber o máximo possível de ar, de vento, e eu era sacaneado, o pessoal me tirava o maior sarro, até agora na maratona, Esmeralda, outros atletas lá falaram, Coquinho, eu lembro dos seus calçãozinhos, suas camisetinhas, cara. Coquinho, pra gente estar finalizando aqui, em 2015, outubro de 2015, faz tempo, você disse assim, eu sou amado e odiado, meu trabalho incomoda. Hoje o Coquinho é mais amado ou mais odiado? Eu acho que eu sou mais amado. Exatamente, houve essa inversão, né? E eu acho que hoje eu sou mais amado. Começaram a reconhecer e admirado, porque eu nunca deixei, queira ou não, que nem o Wendel, viu minha matéria, ligou, falou, parabéns, Coquinho, porque eu nunca deixei de ser prestativo para esses atletas, onde quer que esteja. Giovanni, se eu não cuidar do Giovanni antes, dar uma estralada nele, ver, ele não sai na prova. Coquinho, você tá aí? Às vezes eu tô no hotel, o cara tá lá esperando para entrar, falei, não, vai pro meu quarto, fica na minha cama. Canso de fazer isso com os atletas. Eu não tenho essa rivalidade, essa coisa, não existe comigo. Existe a minha admiração por quem o pratica, né? E então sempre dou atenção, o que eles precisam, e é muita gente que me procura, porque quantos anos a gente está envolvido nesse meio, né? Então é com os organizadores, é com os diretores, é com a empresa.
Então, muitos deles me procuram, me ligam, Coco, você viu isso, você conseguiu isso, você vai onde? Vamos lá, você pode ver isso. Quer dizer, eu fico feliz por isso. E tudo que eu puder, dentro do meu limite, ajudar, eu ajudo mesmo. E aí começou a ter essa compreensão, né, essa inversão de valores aí, a importância dos atletas aqui e como eu fazia. E foi invertendo, então hoje eu sou mais amado. Que bom. E aí a transformação, né, que Com você certeza. tem na vida de cada um e com certeza a gratidão eterna de cada vida que você conseguiu mudar ali, como eu disse, além da linha da chegada, né? Com certeza, com certeza. E outra, a simpatia deles com os atletas, inclusive os concorrentes, é incrível. Ele termina, eles vão lá, abraçam os caras, parabeniza, sabe? Não fica com ninguém, não desmerecem a perda deles, porque o outro venceu. Pelo contrário, eles vão lá, abraçam. Não, tem atletas assim que adoram eles também. E isso foi criando uma situação melhor, né? Entre eles próprios, né? E todo mundo passou a ver que isso é importante para todos. Quantos brasileiros nós temos fora desse país, gente? Em todas as modalidades que nós temos aqui. Tem gente lá fora fazendo fortunas. Por que essas pessoas não podem estar aqui também, ganhando o seu pão de cada dia? Verdade. Não é? Então nós temos que ter essa reciprocidade. É lá e aqui. Eu nunca fui diminuído na Itália, nos Estados Unidos, o mundo que eu andei aí correndo. Nunca. Pelo contrário, sempre admirado. Então, sempre foi a minha esperança e a gente está conseguindo ver isso já no Brasil. Coquinho, o papo tá bom, excelente, né? A hora passa muito rápido. Eu queria, minha próxima vinda aqui para Santa Bárbara é para fazer um estágio contigo. Você tá aí com o Treino Camp, você já divulgou os vídeos, mas eu quero fazer um estágio como treinador aí, aprender um pouco do método do seu trabalho, e eu acho que seria interessante, né, fazer esse intercâmbio, né, de conhecimentos aí. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais e deixasse uma palavra para quem está assistindo e ouvindo a gente. E muito obrigado mais uma vez, gentilmente, conceder esse bate-papo com Na Montanha. Não, eu que agradeço, Zulu, você ter vindo, você ter contactado aí a gente, que falar de coisa boa, né, é bom. Eu sou assim, não é que eu sou muito limitado, é que às vezes a situação, né, você vive viajando e tal, as pessoas falam, olha, eu não vou estar aqui nessa época, e coincidentemente você estava aí, e esses dias, semana passada, uma garota daqui, foi eu e a Helena lá contar a história para ela e tal, no YouTube e tal, e ela ficou muito, e o pessoal muitas coisas ainda não conhece, né, não sabem, mas muita gente me conhece, né, porque 50 anos não é 50 dias. Então, de uma forma direta ou indireta, as pessoas nos conhecem. Então, eu vou dizer uma palavra assim que faz parte para a vida. E dentro do esporte, não foge a regra. Não desista nunca. Se você tem um objetivo a querer cumprir, não desista. Eu vou dizer o porquê. Eu não nasci para ser corredor. Não tinha nem a biomecânica adequada e nem o físico. Então eu era um cara fora das regras, coxudo, cabeludo, fiz tudo para jogador de futebol, tinha todas as oportunidades possíveis, mas queria o esporte, queria sair, fazer teste em times. Quando eu consegui, eu já estava correndo há 5 anos, enfim. Eu me transformei num corredor, de que forma? Me dedicando, me superando e querendo. Se você tem vontade, mas não quer, não parte, você nunca vai chegar a realizações. Eu sempre dizia assim, eu posso ser campeão, posso não ser um recordista mundial, mas um campeão eu posso ser, como eu fui. Em várias provas no mundo, fui recordista brasileiro, quem não sabe, juvenil no Brasil, fui para Sul-Americano, na Venezuela, 2 mundial de maratona no Hiroshima e Milão, mundial de atletismo em Roma, mundial de cross em Portugal. Quer dizer, eu me superei diante da minha verdadeira condição, que eu achava que eu não nasci para correr.
Mas eu desenvolvi isso em mim. E me transformei. Pessoas chegavam, nossa, eu achei que você era corredor de 100, 200 metros, desse tamanho de coxa, que fugia a regra de um fundista. Principalmente hoje quem trabalha com africanos, que é uma caneta, né? Então eu diria isso, não desista nunca, transforme. Você pode ter certeza que você chega lá, de uma forma ou de outra, sendo não recordista, mas sendo campeão. Ou sendo campeão e sendo recordista. Tudo é possível, desde que a gente queira e faça por merecer, ou faça por chegar lá. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, mais uma vez obrigado a vocês que estão ouvindo e assistindo Na Montanha. Esse foi o Coquinho, hoje um dos maiores treinadores e agentes de atletas africanos aqui no Brasil, o pioneiro, e tem mudado muitas vidas, além da linha de chegada. Muito obrigado, Coquinho. Obrigado a vocês, Lu. Valeu. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.